Olá pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer estar com vocês hoje aqui. Meu nome é Ricardo Gonzalez, eu sou Product Manager do Oracle Digital Downtown Migration, ZDM, que é o produto principal, a ferramenta, o motor que, que a Oracle usa para os clientes migrar os bancos de dados para a nuvem da Oracle, para a Oracle Cloud. A ferramenta é muito interessante, tem um monte de coisas que pode fazer para vocês, para automatizar a migração. E hoje vamos falar um pouco delas, das coisas que a ferramenta traz para vocês, melhores práticas, dicas e assim. E tem hoje uma convidada muito especial, a Tamires Ferreira, que vai falar conosco do como utilizar a ferramenta e como o time dela utiliza a ferramenta para migrar e ajudar os clientes a chegar a usar a nuvem da Oracle da melhor maneira, né? Para então, um prazer, vou apresentar a Tamir. Olá, bem-vindos. Como o Ricardo comentou, meu nome é Tamires. Eu sou gerente técnica aqui da área de Lift Services na Oracle, que é a área responsável por fazer migrações, né, inclusive de banco de dados para a nuvem da Oracle. E eu vou ajudar vocês a explicar um pouco mais sobre o passo a passo e cada tipo de migração que o ZDM pode facilitar para a Oracle Cloud. Muito obrigado, Tamires. Na verdade, eu estou muito contente de estar aqui hoje com você para compartilhar com todo mundo melhores dicas práticas de imigração e como o ZDM ajuda vocês. Eu vou começar com uma introdução do produto, da que a gente vai falar hoje, especificamente das diferentes áreas dos slides que a gente está compartilhando com vocês e também depois do produto, né? Hoje a gente vai falar na visão geral do produto, os benefícios, como funciona a arquitetura e também a história dele. Ainda assim é um produto novo, tipo tem 3 anos e meio no mercado, ele está evoluindo, crescendo lá, tem diferentes features, funcionalidades. A gente tem diferentes releases. Acho que é muito legal, porque na verdade o ZDM, o time, acho que é como tipo uma startup dentro da Oracle, porque trabalha muito, um time muito dinâmico e tem, tipo, em 3 anos e meio, tipo, 5, 6 releases que a gente tem do ZDM, que acho que é muito, muito legal, muito rápido, com a flexibilidade para poder oferecer a vocês a melhores ferramentas de migração do banco de dados para a nuvem. Depois disso, a gente vai falar um pouco das metodologias, como funciona a migração física, a migração lógica, porque o ZDM utiliza as diferentes metodologias para migrar os bancos, né? E aí, a Tamira vai falar muito da cada uma das metodologias, como funcionam. Depois a gente vai, tipo, falar um pouco da apresentação e compartilhar com vocês não somente dicas, mas também onde vocês podem encontrar diferentes informações do produto. Então vamos lá, vamos começar. O ZDM, como produto, ele não é um serviço da nuvem, é um binário que vocês podem baixar e pode ser executado, seja um compute na nuvem, por exemplo, um virtual machine que pode ser também lá no centro de dados de vocês, pode também estar no server do banco, source, até no target. O importante é que o, o ZDM ser instalado em um Oracle Linux 7, 8 ou em Red Hat Linux. E aí a gente tem o suporte para o ZDM funcionar, mas não é um serviço mesmo, né? Ele é um binário que vocês baixam e configuram. A ideia do ZDM é facilitar, automatizar todas as tarefas, tudo que precisa ser feito quando a gente está migrando para a nuvem, né? Ele vai ter conexão para o source, ou para o banco origem e também para o destino, não? O target, na nuvem. E a ideia é, o ZDM nunca vai ter informação tipo do banco mesmo, dados mesmos não. Ele somente vai pedir para os bancos de fazer as diferentes coisas que precisam para uma migração. Todas as coisas que normalmente a gente faria tem que fazer de manual, né? Cada um dos passos para migrar, ele está fazendo aqui para a gente, né? E tem a possibilidade de ser customizado, né? A gente pode mudar muito dependendo do que a gente precisa e como a gente precisa migrar. Então, quando ele foi feito, a ideia, a arquitetura inicial do produto, ainda hoje, era de fazer um produto simples. Ainda assim, as migrações têm diferentes graus de, como se chama, de dificuldade,
Mas a ideia era fazer simples, né? Então, se você tem tudo o que precisa ser feito antes da migração já feito, tem conexão para o source, o origem, para destino lá na nuvem, tudo dá certo, aí o produto está pronto para automatizar todas as tarefas que precisam para migrar, sem você precisar fazer nada. Mas, importante, né? Tem que ter tudo pronto, né? O produto foi feito com as melhores práticas do MAA, que é Maximum Availability Architecture. E também muito importante, não tem preço. A gente pensou muito, trabalhou muito para trazer para vocês a melhor ferramenta de graça. Mas não é somente ferramenta. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais depois. É importante também falar que se, por exemplo, se Iriem usa algum produto além dele, tipo como o Golden Gate, a gente tem um licenciamento especificamente para vocês, para não pagar, porque você está migrando na Cloud, né? Na Oracle Cloud, a gente quer ajudar vocês. E ajudar também tem que ver com a parte da economia, né? Como ajudar para não ter um custo alto para a migração. Nesse caso, a tecnologia associada que vem utilizar com o ZRM é de graça também. A gente vai falar um pouco mais disso depois na apresentação. Então, o ZRM, o que eu falei, que a ideia era de fazer um produto simples, tem o que a gente chama em inglês de Single Burn Approach. É simplesmente, né, com um comando, deveria poder migrar o banco. E se tudo está certo antes de começar, ele vai fazer. Também que eu falei que é compliant, é dentro das melhores práticas de MA, o Maximum Availability Architecture. Ele tem a possibilidade de pausar e depois continuar de novo a migração quando vocês quiserem. Tem a possibilidade, seja, ou antes de começar a migrar, falar para ele, ou quer, a gente precisa pausar na migração no momento X do processo. Ou, se não, se vocês não têm talvez a possibilidade, esqueceram, podem pedir para ele no momento da migração, preciso que você pause agora. Ele vai terminar o processo atual dos passos da migração e lá vai pausar até que vocês pedem para continuar. É uma vantagem muito grande porque, por exemplo, se vocês querem fazer testes lá no destino, vocês podem fazer assim, podem continuar, pausar a migração quando o destino lá está lá, tipo, o standby pronto, e uma vez que vocês têm terminado os testes, falaram, nossa, a gente acha que está pronto para continuar, para terminar a migração, você pode então continuar a migração, a Zirium tem a capacidade, seja com migração física ou lógica. Tem também o que a gente chama de Driver Option, que é basicamente tipo evaluar a migração sem migrar o banco. Somente, tipo, tentar migrar sem migrar para ver o que aconteceria e lá trabalhar com as diferentes coisas. Você precisa fazer algumas coisas antes de começar, né? Tem também uma coisa muito legal que a gente chama de Customizable User Action Scripts, que basicamente é, tipo, a gente sabe, né, que tem diferentes coisas que não, que para alguns clientes precisam ser feitas no banco source ou no target, mas que não são parte do produto. Vocês podem fazer, tipo, registrar os scripts que vocês tenham com os diferentes permissions dentro do server do ZDM e falar para ele, eu quero que no momento X da migração você execute o script que estou dando para você no source ou no target, e ele vai fazer. Tem também a possibilidade de encriptar de maneira automática o banco target, porque muitas vezes os bancos origins ou source dos clientes não têm TD enablement ou transfer Layer encryption, né? Mas na nuvem precisa. Então a gente faz para vocês. Tem a possibilidade de migrar um monte de bancos no mesmo momento, não precisa pausar ou esperar a que termine um migration job. Tem um monte de audit trail, porque a gente cria muitos logs para vocês analisar o que está acontecendo. Então é uma ferramenta muito, muito, muito forte, né? Ele, como a arquitetura permite, foi criado com a ideia de trazer bancos de dados da Oracle na nuvem, seja Standard Edition ou Enterprise Edition. E também os bancos podem estar lá on-premises, ou seja, no centro de dados de vocês, ou diferentes nuvens também. E as versões que a gente tem suporte é 11.2.04 e mais novas. Tem também a possibilidade de trazer bancos em Linux, Solaris e AX, não tem para outros sistemas operativos. E os targets, a destinação da ZDM, o Oracle Based Database Service, Autonomous Database, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer
É para as pessoas que têm, os clientes que têm XAD on-premises, também tem a possibilidade. Como eu falei, o produto ainda assim é novo, porque o primeiro release foi no novembro de 2019. Está evoluindo muito, crescendo muito com diferentes releases. A gente começou com migração física somente, e agora tem até migração lógica, diferentes sources, targets, cresceu muito. E em março de 2023, neste ano, a gente tem a vantagem de ter o último release, o 21.4, com um monte de features novos, funcionalidades novas. Então, o produto tem crescido muito, muito. Agora, eu vou deixar para vocês a Tamires, que vai falar um pouco das diferentes metodologias de migração, que é a migração física e a migração lógica. Eu somente vou dar uma introdução muito pequena, falando que a migração física do ZRM utiliza seja Arman somente, ou uma combinação entre Arman e DataGuard. E a migração lógica utiliza DataPump somente, ou uma combinação entre DataPump e Golden Gate. Mas tem diferentes maneiras de trabalhar, diferentes maneiras de funcionar, dependendo do que você quer fazer com o produto. E a Tamires vai falar muito mais disso. Muito obrigada, Ricardo. Então, durante essa apresentação, nós vamos utilizar muito os termos, né? Migração física e lógica e migração online e offline. Só para explicar um pouquinho antes de começar os slides, a migração física, ela é um tipo de migração onde você trabalha a nível de blocos e sistema operacional, por exemplo, então você vai trabalhar o storage, e normalmente ela é utilizada para fazer uma migração as is, tá? Quando nós falamos de migração lógica, é uma migração a nível das estruturas lógicas do banco de dados Oracle, das tabelas, dos procedures, etc. Tá? Essa migração ela traz um pouco mais de flexibilidade, porque ela vai reescrever o dado, né? Não é um move de um bloco, mas sim a reescrita de uma informação. Online e offline se referem ao corte ou a virada, né? Qual é o tipo de método que nós vamos fazer. O método offline, ele geralmente exige uma parada, né? Porque ele é um método que vai levar em um ponto do tempo, e aí tudo que foi escrito depois, se o banco está aberto para escrita, a gente vai ver que o ideal é fechar, ele não vai ser levado. No caso de uma migração online, ela é uma migração que prevê alguma ferramenta, né? Nesse caso o ZDM, ou o Golden Gate, ou o DataGuard, para fazer essa sincronia, equalizar esses bancos antes de um momento, num ponto de virada. Tá? Então, vamos começar com a migração física, né? Para migrações físicas, nós temos as origens de 11 até o 19, para as plataformas de destino ou target platforms de Oracle Database Service e Oracle Exadata Cloud at Customer, Exadata Cloud e Exadata On-Premises. Então, os três sabores disponíveis atualmente de Exadata. E a arquitetura técnica dessa solução vai ter um host aqui, que é o que nós chamamos de host do ZDM, que é essa caixinha azul aqui, que se conecta via SSH, tanto na origem, no Source Database, quanto no destino, que é a Target Database. Tá? Nesse caso, ele também usa uma área de manobra no Object Storage da OCI, e essa área de manobra ela vai ser utilizada ali para colocar os backups. Quando é uma migração física online, nós vamos utilizar o DataGuard, que é esse novo elemento que vocês veem aí, que vai ajudar a sincronizar até que ambos os bancos estejam equalizados, ou seja, quando você recebe uma informação na primária, ela é rapidamente transferida para o destino sem lag. E aí, explorando mais um pouco de como funciona o workflow, ou seja, o passo a passo, step by step, de uma migração física online. O primeiro passo é sempre baixar e configurar a ferramenta do ZDM. E para fazer isso, você acessa o link do ZDM, o site, vai deixar ali por aí com o Ricardo. Ou você faz o provisionamento da base de dados, que vai ser a base de destino, que nós chamamos de placeholder database. Né? É feito um teste de conectividade, então, como a gente colocou ali, você tem que ter conectividade entre todos os elementos envolvidos nessa migração, tá? E preenche um response file,
é um arquivo com os parâmetros que vão ser utilizados para a migração, tá? Ele vem com uma configuração de default muito boa, mas você também pode editar para que supra suas necessidades. Depois disso, o ZDM começa a migração. Então, quando ele começa a migração, ele vai utilizar os backups e enviar eles para o Object Storage da OCI, tá? Ele vai orquestrar toda essa transferência sem necessidade de intervenção direta, tá? Nos arquivos de transferência. E ele vai utilizar os backups que você já tiver ou o tipo de retenção que você já tiver, se puder ser utilizado sempre que puder, tá? O outro passo é instanciar a standby. Então, automaticamente, no final do restore, o ZDM instancia a standby e começa a aplicar os archives e fazer o recover do banco de dados. Uma outra coisa muito importante de lembrar aqui é que na OCI, Transparent Data Encryption é obrigatória atualmente, tá? E ela é fornecida para todos os clientes na Oracle Cloud, ou seja, você precisa ter uma wallet para poder fazer esse backup de forma criptografada na nuvem. Também, né, a TDE, ela é uma criptografia que funciona a nível de tablespace. Então, é data at rest, né? E ele não impacta as aplicações, ou seja, a grande maioria delas, né? E por isso ele é chamado de Transparent Data Encryption também, tá? Porque tem de ser transparente para as aplicações. O CDM fez isso automaticamente para você. O próximo passo é garantir que a standby e a primária vão chegar em um ponto de sincronia. Estando nesse ponto de sincronia, já é possível fazer a troca, a inversão de papéis entre o banco primário e o banco que está em standby. Nesse momento também é onde você pode fazer a virada das aplicações, né, reapontando as aplicações caso seja necessário, ou fazendo alguma virada de DNS ou ajuste de rede, para que tudo corra bem após a migração. Após a virada, é possível fazer todas as validações com o banco de destino já aberto, né? Finalizar toda a configuração de DataGuard, executar o datapatch e verificar se a migração foi feita com sucesso. Tá tudo 100% para se ir à produção. Tudo certo, go. A próxima etapa é finalizar a migração. O ZDM vai limpar o ambiente dentro do possível e vai listar os elementos que você precisa deletar também. Adicionais ali, aqueles que já estão no job. Completada a migração física, agora vamos falar um pouquinho sobre migração lógica. Tá? A migração lógica é aquela que eu comentei que a gente utiliza mais os elementos lógicos do banco, como as tabelas, por exemplo, as informações contidas ali. E ela também pode ser offline, ou seja, que exige um período de corte, ou ela pode ser online, utilizando uma ferramenta para sincronizar os bancos de origem e destino. Tá? No caso do ZDM, ele utiliza a Datapump como a ferramenta principal para offline e utiliza a Datapump mais Golden Gate para a migração online. E também há outras opções, tá? Você pode utilizar Backup Location, DB Links, aí. E também é possível utilizar essas técnicas como Standard Edition ou Enterprise Edition. No caso do DataGuard, só é possível utilizar com Enterprise Edition ou mais, ok? Então, é só uma forma de migração lógica online, pode ser aí interessante para quem está na Standard Edition. Os targets suportados são bancos de dados 11G até 19, como origem, e para destino ele suporta de 11 a 21. Também ele faz um in-flight upgrade, ou seja, você pode migrar de uma versão menor para uma maior. E ele também funciona para converter a arquitetura do banco de dados de non-CDB para PDB. Tá? Essa opção ela é bem interessante para estar na configuração aí de container, né, na arquitetura de container. E o ZDM físico também faz essa conversão para você automaticamente. As plataformas de destino suportadas são Oracle Database Service, Oracle DB Cloud at Customer, Oracle Exadata Cloud na cloud pública, né? E também o Exadata On-Premises. Além desses targets aqui, existe um
um target adicional, que é o Oracle Autonomous Database. Então, o Oracle Autonomous Database precisa de uma carga lógica e aí ele pode ser carregado utilizando o ZDM. A arquitetura técnica para uma migração offline lógica, né, é parecida com a física. Você tem o setup via SSH entre source e target e uma localização ali para colocar os dump files no Object Storage. Já para fazer essa migração de forma online, se utiliza o Golden Gate Hub e o Hub para Golden Gate, ele precisa ser configurado também e provisionado em adição aí ao Source, Target Databases e Object Storage. Vou deixar o Ricardo explicar um pouquinho sobre as opções que você tem para fazer esse provisionamento do Golden Gate e também para licenciar esse produto. Muito obrigado, Tamires. Então, para o deployment do Golden Gate, é assim. O ZDM, quando você usa ZDM com migração lógica, tem a possibilidade de migração online que usa Golden Gate, né? Então, a gente pergunta, mas precisa licenciamento? Tem que pagar Golden Gate? A gente tem uma versão específica do Golden Gate para usar com ZDM. Você precisa ir no Marketplace do Oracle Cloud e fazer a pesquisa do imagem chamada Golden Gate for Database Migrations. E aí vai ter a imagem, né? Quando você faz accept terms and conditions, faz a escolha de diferentes configurações que ele pede, você tem que fazer é aceitar. E o que vai acontecer é que vai ter um compute node com um deployment funcionando do Golden Gate. E aí ZDM vai configurar quando precisa o replica até o extra, que são os diferentes microserviços do Golden Gate, para ter sincronizados os bancos, né, entre o source e o target. Mas então, o que acontece se, por exemplo, você está migrando para Cloud Customer? Que nesse caso não faz sentido, né, ter o serviço lá se executando na nuvem, né? O que a gente trabalhou com o time do Golden Gate, que é muito legal, é ter a possibilidade de, nesse mesmo deployment lá do Marketplace, vai ter um Docker Container que você pode baixar e então usar o Docker Container no seu centro de dados como um Golden Gate Hub local. E funciona também para Cloud Customer, como eu falei, como no licenciamento. Importante ver o licenciamento cada vez que você vai precisar. Está lá no Marketplace, na imagem. Normalmente é tipo de 130 dias, acho, de uso para Golden Gate. Mas, de novo, a gente é de desenvolvimento, não dá tips de licenciamento, mas está lá. Como eu falei, é de graça agora para o uso com ZDM com os 130 dias, 6 meses, acho, mais ou menos. O ZDM também permite migrar para Exadata on-premises, ou seja, Exadata no seu centro de dados. E aí você pode utilizar Golden Gate sim, mas você precisa de licenciamento. É o único caso em que, infelizmente, não tem licenciamento de graça, como eu falei, mas para XACS, Database Cloud Service, Autonomous e até para Cloud Customer, tem. E é assim como funciona Golden Gate para ZDM. Ricardo, muito obrigada. Então, continuando, eu vou passar para o step by step, então, de como funciona essa migração de forma online. Primeiro passo é fazer o download e a configuração do ZDM. Além aqui dos steps que nós observamos nas migrações anteriores, também é necessário fazer o provisionamento do Golden Gate Hub de acordo com a melhor opção para o seu cenário, como o Ricardo explicou agora anteriormente. Tá? Além disso, o ZDM vai começar a migração, então lembrar também de rodar o job de avaliação de migração que o ZDM tem, para verificar se todos os elementos estão se conectando bem. Depois dessas validações, é feita a configuração do extrator. Então, o Golden Gate ele tem dois processos. Um processo chamado processo extrator e o processo chamado replicate. Então, extract, replicate.
extrator e replicador. O extract funciona extraindo as alterações da origem, então desde o momento zero ali, onde ele é conectado na origem, ele já começa a trazer todas as alterações. É importante observar que todas as regras estejam de acordo com os requerimentos que o Golden Gate pede, para serem configurados também. E aí, uma vez esse processo de extract funcionando, o Golden Gate Hub fica com os trail files. O processo de extract escreve esses trail files. E aí é feito o que nós chamamos de uma carga inicial. E a primeira etapa dessa carga inicial é fazer o export da origem para o destino. Então é feito o export e depois do export feito e colocado no Object Storage, os dados são importados no banco de destino para fazer essa carga inicial. Carga inicial finalizada, se inicia o processo replicador ou replicate. Replicate começa a escrever as informações das alterações que foram captadas pelo extrator no banco de destino. E aí é importante monitorar esse processo até que os bancos estejam sincronizados e não haja mais lag entre eles, ou seja, que o lag entre eles seja um mínimo e que logo que uma alteração é feita na origem, ela já seja replicada rapidamente para o destino. Isso feito, os bancos estando sincronizados, o ZDM está pronto para executar a virada, tá? Você pode parar o job naquele momento e só executar a virada no momento de janela, quando te convém ali, tá? Uma coisa muito bacana de utilizar o Golden Gate é que o banco de destino, onde está acontecendo a replicação, ele fica aberta para validações. Claro, tomando muito cuidado para que não tenha nenhuma alteração nos dados, nem no modelo de dados. É interessante para alguns tipos de aplicação e validações que precisam do banco aberto no destino. No momento da virada, você pode fazer o switchover, depois o lag finalizado, e é esse passo 8 aqui que vocês estão observando. Depois desse momento de virada, o ZDM vai validar e limpar o banco de dados, tá? Nesse caso, como nós estamos fazendo uma cópia de forma lógica, não vai ser necessário aquela etapa do datapatch e algumas outras validações que ocorrem depois da migração física. Isso dito, eu vou passar para o Ricardo para passar um sumário para vocês do que nós aprendemos durante essa sessão. Muito obrigado, Tamires. Muito legal a apresentação de você, tudo que você compartilhou do ZDM, como funciona, migração física, migração lógica. Eu queria compartilhar com vocês o sumário, como a Tamires falou, que o ZDM, como produto, tem a possibilidade de migrar bancos de diferentes sources, né? Pode ser Linux, AIX, Solaris, em outras nuvens, não tem problema. A gente tem trabalhado muito para ter diferentes targets lá, destinos lá na OCI, Database Cloud Service, Exadata Cloud Service, Exadata Cloud Customer, Autonomous Database, e também Exadata On-Premises. E com a possibilidade de vocês ter diferentes tecnologias de migração, seja física com Arman, DataGuard, e lógica com Datapump e Golden Gate. A ideia era ter as melhores práticas, melhores dicas, tudo que a gente aprendeu com muito tempo e muita experiência aqui na Oracle, para migrar da melhor maneira possível os bancos de vocês, utilizando a melhor tecnologia, com diferentes features e funcionalidades, conversão da multi-tenant, upgrade quando a gente está migrando, encriptação automática, tudo o que vocês precisam para automatizar e fazer a migração de vocês da melhor maneira possível. É também muito importante, de graça, o que eu falei, né? Que não tem custo o produto, mas também você está utilizando outro produto com a migração, vai ter você a possibilidade de utilizar sem problema, porque a ideia é ajudar vocês, né? Vir para o nosso cloud da maneira mais rápida, melhor, sistematizada, automatizada, com as melhores práticas. Tá, muito obrigado. A gente está muito contente que vocês tenham assistido a apresentação de hoje. Se precisam de alguma coisa, a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado, Tamires, por o tempo de você hoje e compartilhar conosco
tudo o que você conhece do produto, porque você trabalha com os nossos clientes na América Latina, ajudando eles a migrar a nuvem da Oracle. Muito obrigado. Obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.